Francisco de Assis, capítulo 2, o apóstolo João, parte G. Pedro, o eremita. Esse cruzado das primeiras horas, pregador comum em vários países, fez-se o porta-voz de Urbano II, homem de uma têmpera incomum, tribuno sem boas maneiras ou destaque intelectual, mas de uma atração na voz que arrebanhava multidões de todas as classes, fazia com que homens e mulheres abandonassem todas as atividades e marchassem em direção à Cidade Santa para libertá-la dos muçulmanos, inimigos ferrenhos do cristianismo. Os turcos, igualmente, quando ouviam o nome de Cristo, cuspiam de lado, desdenhando o mestre dos mestres. Todavia, os que se armavam como defensores dos lugares santos, onde acreditavam estarem depositados os restos mortais do Divino Mestre, eram iguais aos inimigos e pertenciam à mesma falange dos renegados da luz. Eram também espíritos que vieram da grande cruzada astral, cidade negra aprumada nos céus do Equador. Para termos ideia dos destroços praticados pelas cruzadas, basta analisarmos a primeira, numa consequência de mais 7, cada vez piores. Arregimentaram mais ou menos 1 milhão de cruzados de todas as idades, raças e posições diversas. A primeira guerra foi uma calamidade sem precedentes, e o sangue era derramado em nome dos nomes mais sagrados do mundo. Famílias enlutadas sentiam-se honradas com a situação e escravizavam-se pessoas de todas as classes. Era exagerado o preço da liberdade em cada pedaço da terra, e sem contar os sacrifícios. A tomada de Jerusalém servia de pretexto para atrair e magnetizar as massas, reunindo os fanáticos para a luta. No entanto, atrás de tudo isso, ocorria o impacto das trevas com as trevas, de karma com karma, de processos evolutivos para os espíritos ainda ignorantes acerca das leis de Deus. Pedro, o eremita, era um dos imediatos de um dos reinos da cidade do mal. Quando nasceu, a sua figura assombrou os próprios pais, que quiseram de imediato livrar-se dele, pois era de uma feiura assustadora. Casou-se e adquiriu filhos, os quais entregou à caridosa família para criar, porque ele iria servir ao Senhor, na libertação de Jerusalém das mãos turcas e muçulmanas. O fanatismo fez-o instigar milhares de pessoas a fazerem o mesmo, desarticulando famílias inúmeras, saqueando fazendas indefesas, matando sem piedade quem encontrasse com ideias diferentes das suas. Todo inimigo era contra Deus e por isso não merecia viver. E, em muitos casos, quando se sentia derrotado, acordava-se dizendo sempre aos seus comandados que ouvia a voz de Deus e de Cristo, ordenando-lhe que o exército marchasse o que fosse à frente. Eram os mesmos obsessores do mundo espiritual, a ele ligados por ideias afins, que lhe falavam e o guiavam, estimulando-o na sangrenta tarefa. A consciência de Pedro era um verdadeiro inferno e entendia que, se libertasse a Cidade Santa das mãos inimigas, estaria livre de todos os pecados cometidos. O próprio Urbano II perdoava todas as faltas, por mais graves que fossem, do voluntário que morresse nos campos de luta, e os que recuassem ficariam condenados eternamente ao fogo do inferno. Príncipes, reis, condes e todo o alto escalão da nobreza marcharam para a frente, sem pensar nas consequências, sem medir os sacrifícios. Todas as cidades, porque Pedro passava, pregando a necessidade do alistamento das fileiras da Guerra Santa, ficavam quase desertas. A sua feiura assombrava as pessoas. No entanto, seu verbo as arrebanhava e unia para a maior das chacinas até então verificadas no mundo. Ele simbolizava o Satanás Gog, que João Evangelista identificou nas visões em Pátimos.
A terra foi assolada pelas sombras. A Idade Média marcou a história, as maiores perversidades até então praticadas. O homem desceu abaixo do animal selvagem. Como todos os tipos de atrocidades, o movimento foi tão grande que chegou ao ponto de atrair grandes guerreiros da época. Frederico, o Barba-Roxa da Alemanha, Felipe da França e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. 3 grandes nomes mundialmente conhecidos pesaram na balança dos inimigos. Se fôssemos enumerá-los, estas páginas não comportariam os nomes dos grandes personagens que enlutaram as próprias famílias para defender a honra do Santo Sepulcro. Os espíritos conhecidos há milhares de anos alimentavam todos a ideia de atear fogo à terra sob qualquer pretexto. Do outro lado havia o mesmo número de guerreiros com as mesmas ideias, e dentre eles Saladino, sultão impetuoso que os comandava diante de quem esteve Francisco de Assis pregando a paz. Seu escuro coração inundou-se de luz e tudo aceitou por um momento. Mas quando Francisco se retirou, as suas intenções maléficas voltaram todas e ele reassumiu seu padrão habitual. Estamos descrevendo apenas alguns detalhes, somente para mostrar os prismas mais leves, os que foram as cruzadas, e como nasceram os 8 gritos infernais que abalaram o mundo. Foram 200 anos de lutas terríveis e quase 100 fermentação de ódio e vingança. Corrigindo, e quase 100 anos de fermentação de ódio e vingança, cuja sequência foi a Inquisição com os mesmos espíritos mais brandos, porque pela lei de Deus não há regressão. Gengis Khan. Esse terrível conquistador ateou fogo na Ásia Central e na Ásia Menor, onde as patas dos seus cavalos deixassem rastros. A máxima era essa, que ali nada mais nascesse. Quando conquistava uma aldeia ou cidade, rapinava tudo, fazia prisioneiros e estuprava as meninas moças. Quando derrotado em algumas poucas batalhas, incendiava tudo por onde passasse. Essa era a ordem do grande guerreiro. Gengis Khan, um dos chefes da cidade, a cruzada no astral inferior, na Idade Média, foi um cidadão livre na terra. Essa liberdade custou bastante caro aos seus semelhantes, que não eram somente na forma física, porém se agregavam a ele pelos sentimentos. A lei dos afins nos une como os nossos velhos companheiros de jornadas infinitas. Como já dissemos a Lures, Deus educa as almas por intermédio das próprias almas. Os 2 bilhões de espíritos da Cidade Negra baixaram a terra em uma grande oportunidade de recomeço na pauta da disciplina, e o mundo espiritual não iria certamente sacrificar santos para que servissem de paz a tais monstros, nem tampouco companheiros, mas sim espíritos da mesma estirpe. Reuniam-se seres da mesma índole psicológica e psicofísica, monstros para devorarem monstros, cães para devorarem cães, lobos para caírem nas armadilhas dos mesmos lobos. Todas essas atrocidades, cuja herança se faz mostrar até hoje, parecem-nos compatíveis com a bondade do Criador. Ser-nos-á pesado para a consciência se a razão der o seu resultado desfavorável. A consciência divina é por isso que muitos procuram não entrar no mérito da questão, nem julgar os homens por suas ações. Coitados, foram eles criados simples e ignorantes. Sua simplicidade é muito nobre e se reveste de muita beleza quando se encontra com a sabedoria. Mas antes disso, ela favorece os maiores absurdos da vida,
como os que aconteceram na idade do meio, devemos estudar esses processos usados pelo progresso com serenidade e com mais amor às criaturas, fazendo a nossa parte com caridade. Se já pudermos fazê-la para ajudar a educá-los, são crianças junto aos velhos que gritam por apoio, por liberdade e por amor, e no fundo de tudo eles estão se instruindo cada vez mais. Os seus feitos são cópias da própria natureza em todo o reino da terra. Gengis Khan foi guerreiro forte, mestre em comando por largas experiências, e na hora da luta, o seu objetivo era lutar somente na máxima expressão. Quando em acampamento, era generoso para com os seus comandados. Fazia-se um deles e, em muitos casos, se entregava até a simples serviços para que seus guerreiros se divertissem e descansassem. Esse gesto os cativava até a morte. Era gratidão nos caminhos do fanatismo. Qualquer de seus soldados que caísse prisioneiro ou ficasse ferido, tinha certeza de que em altas madrugadas viria socorro. Ele somente descansava em acampamento quando não havia mais nada para fazer, principalmente em benefício dos seus comandados. Com esses gestos de humanidade, sabia que ganhava a unidade dos seus homens. Em qualquer eventualidade, bastava um grito, uma ordem de comando para que todos se entregassem a qualquer combate, com fúria jamais presenciada em outro esquadrão. Era, se pudéssemos dizer, o fanatismo em quarta dimensão. Os místicos não usam, por onde transitam, maneiras idênticas, só que a atenção que dispensam, a caridade que fazem e a gratidão que têm universalizam-nos. Não têm partidos, não escolhem a quem beneficiar, amam a todos, dando a tudo o que possuem. Vivem a fraternidade em busca do amor, sem escândalos, sem guerras, sem ódios, sem ciúmes, sem conhecimento da inveja. São homens livres por trabalharem constantemente pela liberdade dos outros. Grandes extensões das trevas foram pisadas e massacrados os seus habitantes. Foram trucidadas criaturas de todas as idades, e o fogo era o sinal mais vivo de que por ali passou Gengis Khan. No Egito e na Síria, Saladino, o sultão que dominava o Egito e a Síria, empedernido conquistador, deixou sua marca na civilização da Idade Média, construindo para o aumento da calamidade universal das catástrofes impostas pelas cruzadas. Foi de grande expressão seu comando nefasto na Terceira Cruzada, pois resistiu com fúria a outro grande guerreiro da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, que desta feita foi vencido pela audácia dos muçulmanos, que consideravam de mau agouro o dia que sucedesse aquele em que não viesse correr o sangue do inimigo. Não é nossa pretensão historiar as cruzadas, mas para que seja possível compreender melhor a missão de Francisco de Assis e de Antônio de Pádua, é necessário que busquemos alguns acontecimentos na história da Idade Média e liguemos as coisas a fim de deduzirmos o valor da vinda desses grandes missionários de Jesus para amenizarem as provações da coletividade. Eis que foram 2 astros lançados dos céus em favor da terra. Mais adiante apresentaremos dados mais concretos do encontro de Francisco de Assis com o sultão e a proposta feita pelo Santo de Assis em busca da paz. A Inquisição na França. Os céus se abrem quando ouvem os clamores da terra. Haja visto o histórico caso dos judeus que estavam nas mãos dos egípcios, na casa de servidão. Eis que desceu de uma abertura divina a justiça na personalidade de Moisés, para que os homens não ficassem órfãos. Foi neste aconchego da lei, foi
as torrentes de lágrimas vertidas pelos escravos no êxodo como legislador, que o mundo entrou em preparo para a vinda do Messias, aquele que é a esperança do mundo, aquele que foi, é e será sempre o nosso guia espiritual na grande casa de Deus. Os céus se abrem quando se faz necessário. Quantas vezes a lei exigir para que nenhuma das criaturas carregue peso maior do que suas forças? Um nefasto príncipe negro com o nome de Torquemada surge na história da Espanha, patrocinado pelas cruzadas do astral inferior, compactuado com milhares de outros da sua estirpe, para dar sequência às cruzadas na terra. Foi ele um curto-circuito nos fios da vida, principalmente dos espanhóis. O sangue, para ele, era como um bom vinho na hora da ceia ou nos festejos das suas crueldades. Era insensível aos apelos de mães e filhos, parentes e amigos dos condenados, e até mesmo de leis que tremiam ante o seu poder. A crueldade petrificou-se nesse ser de modo indescritível. No ano de 1420, abre os olhos nas terras de Espanha esse agente das trevas para presidir os tribunais das sombras e julgar os hereges que eram os seus próprios companheiros da antiga idade, a Cruzada. Em contraposição, em 1412, na cidade francesa de Domremy, para que o sofrimento não pesasse demasiadamente nos ombros dos sofredores, os céus se abriram e desceu uma estrela em forma de mulher, com o nome de Joana d'Arc. Foi ela vítima de todos os tipos de sofrimento nas asquerosas mãos dos inquisitores inescrupulosos. Foi vilipendiada, cuspida, maltratada e encarcerada. Submeteram-na à fome, à nudez, à convivência com insetos, répteis e batráquios. Foi retalhada como se fosse um animal no açougue e vendida por 100 francos, como acontecera ao Cristo pelas mãos de Judas. Foi interrogada pelos mais brutos representantes das sombras, e em todos os diálogos o vencia com maior simplicidade, nunca negando seu ideal, dizendo que era enviada de Deus e que conversava com anjos e santos, que ouvia vozes da parte do Cristo, que ensinava a doutrina da serenidade, da moral, da verdade e da paz. A ignorância sempre apela para a violência, quando se encontra perdida nas evidências dos fatos. Foi julgada como feiticeira, herege, de primeira linha, prostituta das mais baixas e escória das mais imundas mulheres que pisaram a terra. Foi abandonada pelos seus maiores amigos, dentre os quais aquele a quem ele tão bem serviu, o rei de França. Enfim, o seu destino foi a fogueira. Em Rouen jamais perdera o ânimo, pois sabia que estava lutando por um ideal dignificante, que a sua morte seria, como foi, uma injeção de luz nas veias dos esclerosados sacerdotes que dirigiam os tribunais da Santa Inquisição em todo o mundo. A donzela de Orleans foi queimada. No entanto, as suas ideias não sofreram com isso alteração alguma. Antes, foram multiplicadas através dos próprios algozes, objetivando submeter cada vez mais as populações. Os escreventes da época fizeram um relatório que enviaram para o meio mundo, onde suas ideias prevaleciam, para que fosse lido nas praças públicas, principalmente nos dias de festas. Em vez do povo se assustar com as atrocidades,
muitos cresceram em ânimo ao lado da vítima, marcando-a como heroína, e a fé enraizou-se em muitos corações. Joana fez tremer os alicerces da escuridão consciencial dos inquisitores, o que aliviou um pouco a severidade nos tribunais, que mofavam nos cárceres. As masmorras e os porões do Santo Ofício cresceram em coragem e em disposição de ânimo, pois a esperança transforma a alma, como a anestesia favorece o corpo que vai sofrer os cortes dos bisturis. Nenhum dos espíritos de alta categoria vem ao mundo para tirar todo o sofrimento da humanidade. Como a água que tomamos hoje, sabendo que amanhã teremos sede novamente, surgem como alívio, orientando-nos no sentido de encontrarmos a verdadeira fonte dentro de nós mesmos. Eis que devemos lembrar Jesus ao lado da Samaria, no velho poço de Jacó. Dai-me desta água que te darei uma, que tomando-a nunca mais terás sede. A água da sabedoria, da pureza espiritual, a água da verdade. O tribunal da Inquisição, os homens de poder que faziam prevalecer as bulas papais e os hereges eram almas vinculadas ao mesmo karma coletivo, vivendo o mesmo drama consciencial e sujeitos às mesmas dores. Quem pode afirmar que o carrasco não venha a sofrer com as mesmas agonias dos condenados? Elas podem até ser bem piores. O ódio, a vingança, a crueldade enche o cálice da mente, que transborda na consciência, e o líquido corrosivo queima as fibras mais íntimas da alma, tornando-a sensível ao apelo da vítima. O arrependimento corta-lhe a satisfação externa que, por ignorância, se esforçou para ter, e borda na feição desse espírito o emblema da sua própria inferioridade, forma animalesca que se afiniza com os seus sentimentos mais sensíveis. Quando João Hus foi queimado em 1415 por divulgar ideologia diferente da que imperava na época, acendeu no coração de Joana, então com 3 anos de idade, o mesmo ideal, e ela passou a ter visões de fatos e coisas que ainda não compreendia. No entanto, seu destino seria o mesmo: fortalecer a fé nos corações dos sofredores, mostrar a presença de Deus em tudo e demonstrar que somos constantemente observados e amparados pelos anjos de luz em nome do Cristo. Foi queimada em praça pública na velha França como semente valiosa que iria germinar e se multiplicar até o infinito, sem com isso sofrer as consequências desastrosas das labaredas. Na hora do sacrifício, estava revestida do mais puro ideal, da fé mais concretizada no bem, da luz do amor, e logo foi envolvida por fluidos imponderáveis, como agentes anuladores de todo e qualquer sofrimento. Via, no momento, rasgarem-se os céus e os antigos mártires desfilarem em sua presença, animando-a e mostrando o que a aguardava depois da tormenta. João Hus quis ser o primeiro a abraçá-la na presença do Cristo, que abençoou seu gesto gigantesco de firmeza e decisão. Ao entregar-se como mecha divina, a aumentar o clarão da fé nos corações humanos. Se a Idade Média, pelas suas grandes rebeldias, escureceu os céus da terra, não faltaram fulgurantes estrelas que brilharam estremeio as nuvens negras, desfazendo-as pela força do tempo. Acham alguns que há demora no plantio da luz, por desconhecerem que os fatores tempo e espaço são muito relativos na esteira interminável da eternidade, com as palavras do Evangelho, no símbolo que lhe é peculiar. Assim o podemos definir: 1000 anos na terra é como um só dia no céu. Pedro,
capítulo 2, versículos de 3 a 8. A louca de Paris. Para elucidar o nosso interesse nas coisas espirituais, vejamos o que de mais interessante sucedeu com Joana, bem como o fenômeno mais admirável que com ela ocorreu. Pelas ruas de Paris perambulava uma mulher de certa presença, que viera de antigos mandatários, a quem o destino fez cair na mais drástica situação, como um resgate kármico, para que pudesse destilar pelos canais da dor o fel da consciência, acomodado por atos que invertem o ser humano, levando-o ao reino da bestialidade, confundindo-o com os próprios animais. Essa criatura tornou-se conhecida como a louca de Paris, e era comum os estudantes rodearem-na em certos momentos, quando parecia que cessava a loucura e a lucidez causava admiração nos que a ouviam. Roupas imundas, cabelos encrespados, olhos esgazeados, pés no chão, saíam de seus lábios, quando atacada, palavrões que o próprio ar se negava a conduzir aos ouvidos humanos. Na sua lucidez, acerenavam-se as suas feições, brilhavam os olhos e a filosofia fluía, articulada por palavras que os próprios filhos de Sócrates teriam dificuldade de assimilar. E quando algum caridoso tentava ampará-la, a fúria voltava de maneira a não dar mais lugar ao altruísmo do ouvinte. Foi piorando muito e já era incômoda sua presença nas ruas da cidade de Luz. Certa vez, por maltratar alguns inquisitores na sua fúria, expediu-se uma ordem para encarcerá-la na masmorra, onde se juntavam muitos condenados à forca e às fogueiras. Joana d'Arc, nesta época, estava presa em frente à cela da louca. Certa feita, a Virgem de Dom Remy é retirada para mais alguns dos intermináveis interrogatórios. A mulher, em um dos momentos de consciência, ao ver aquele quadro de desumanidade, enfureceu-se, avançando nas grades e explodindo em nomes de baixo calão, querendo defender a guerreira francesa. Os soldados, por ordem dos inquisitores, abriram as grades da louca e empurraram Joana para dentro, dizendo: "Pede a ela que te cure, pois não cansa de dizer que fala com os anjos." A mulher enfurecida calmou-se, ajoelhou-se nos pés da heroína e pediu alívio, como mãe relegada aos entulhos da própria natureza, chorando como criança. Joana passou os olhos como raios em torno da mulher e viu vultos negros que avançavam como vampiros, sugando tudo que fosse divino. Nos divinos centros de força daquela criatura, ordenou-lhes então, em nome do Cristo e dos santos, que sua memória alcançou na hora, falando com energia. Acariciou a louca como se essa fosse uma criança em braços de mãe extremosa. Beijou a fronte da companheira de angústias e dela se despediu, caminhando para o dever frente aos carrascos do poder temporal. A mulher caiu em profundo êxtase, como se Morfeu a levasse para o paraíso. Os soldados caíram em gargalhada, tirando Joana aos empurrões da cela que acolhia a mulher marcada pelo destino. Malgrado deles, a louca nunca mais sofreu tais acessos, curado pela presença da pastora de Dom Remy, e daí alguns dias foi colocada em liberdade. Voltou a andar nas ruas, calada e triste, procurando sua protetora. Quando falava, era somente o necessário, e nessa altura sua linguagem causava admiração nos que a ouviam, que logo perguntavam: "Essa não é a louca? Ela foi curada? Por quem?" E alguém respondia do meio da turba: "Foi Joana d'Arc quem expulsou os demônios que estavam com ela." A melancolia invadira seu ser, andava sem parar, mansa e lúcida,
Queria encontrar sua protetora e, como gratidão, oferecer-lhe a vida, pois não tinha outro meio de pagar-lhe o que fizera por ela. Descuidada, é acolhida de sopetão por uma carruagem que dobrava a esquina e jogada de encontro a outra que vinha em direção oposta. A mulher morreu sem alcançar seu desejo de, pelo menos, servir de escrava fiel à sua benfeitora. No entanto, como ninguém morre, apenas passa de uma dimensão para outra, ela continuou no mundo dos espíritos procurando Joana d'Arc. Em uma manhã, viu um ajuntamento de gente em Rouen, uma fogueira lastreando suas línguas de fogo, e uma mulher suspensa, olhos fitos nos céus e algumas lágrimas escorrendo em suas faces. A turba inconsciente, em gritos estentóicos, reclamava: queimem a feiticeira, queimem a bruxa. A ex-louca, ao deparar com aquele quadro, quis avançar, fazendo grande esforço para salvar aquele anjo. No entanto, algo a prendia como chumbo atado aos seus pés. Em pranto, suplicou a Deus amparo ou forças para que pudesse mostrar sua gratidão a quem lhe devolvera a consciência e a própria vida. Uma luz fulgurante desceu dos céus em sua direção, libertando-a, esplendendo sobre Joana como um jato luminoso. Uma voz ressoou em sua mente inquieta: vá, seja grata àquele coração que pulsa para o bem da humanidade. Quando a mulher tornou a olhar a Marte, já sumida nas largas labaredas, viu seu coração como um sol e, abraçando-o, beijou como todo amor o centro de vida de Joana d'Arc e se entregou ao fogo inquisitorial como se doasse a vida para salvar o coração daquela mulher que se propôs a salvar a França, que plantou a esperança em todos os que sofriam nas masmorras, preparando muitos com o seu exemplo de dignidade para o sacrifício em todos os atos de fé da podridão inquisitorial. Quando os carrascos foram recolher as cinzas da maior das hereges da França, encontraram o seu coração intacto. Parecia que fora extraído do peito da princesa de Lorraine, a dizer: o corpo é da terra e nela fica, entretanto o coração pertence ao céu, porque, por ser ele a forma do amor que herdamos de Deus pela intervenção de Jesus Cristo. Os carrascos inconscientes, assustados com o achado, correram espavoridos para comunicar o acontecimento aos inquisitores, que festejavam mais uma vitória na teórica limpeza do sarro da pátria, e principalmente do seio da Igreja. O coração de Joana, que não se queimou contrariando as leis da física, foi ponto alto das reuniões dos chefes inquisitoriais. Joana, quando atada ao lenho, poderia ter saído do corpo, mas assim não quis. Preferiu, enquanto a queimavam, entrar em prece, pedindo a Deus por seus opositores. Terminada a rogativa, desprendeu-se do fardo físico e viu sua protegida enroscada nas labaredas, protegendo seu coração. Estendeu os braços e recolheu-a do regaço de amor, e com um beijo colocou-a refratária ao sofrimento que a torturava, causado pelas chamas, e ao lado de um cortejo de estrelas volantes demandou o infinito.